Fala rapaziada, Marcinho Black na área, se liga aí. Todos nós sabemos que o Internacional passa por um momento bem complicado financeiramente. São cerca de 650 milhões em dívidas que o Internacional tem e o Inter precisa pelo menos vender um ou mais jogadores para poder ao menos diminuir aí, né, essa questão desta dívida e também alcançar aquela meta prevista no orçamento anual do Internacional de cerca de 135 milhões de reais em venda com jogadores. Nos primeiros meses de 2024, o Inter teve um déficit de 98 milhões e 600 mil reais, tá? Fora ainda aquele valor lá da enchente, que é cerca de 35 milhões de reais, e o Inter ainda está tentando buscar a CBF, né, um subsídio que a CBF teria prometido ao Internacional referente a esta questão da enchente que rolou por aqui, né? 35 milhões de reais. Então o Internacional aí precisando realmente vender jogadores, vender seus direitos de imagem, como o Inter vem fazendo aí, né? O Inter agora tem uma nova negociação com a LFU com relação a direitos de imagem dos clubes que participam da LFU, tá? Mas a grana precisa chegar de qualquer maneira aí o dinheirinho pro Internacional o mais rápido possível. Sobre a transparência que foi exigida aí pelos veículos de comunicação, pelos jornalistas, sobre esse aspecto financeiro do Internacional. O Pedro Ernesto Denardim, inclusive, fez lá uma coluna falando sobre isso. E o Alessandro Barcelos chamou o Pedro Ernesto para deixar às claras como anda essa questão financeira do Internacional. Tá, então, sobre vendas de jogadores, né, o ano passado o Inter arrecadou 50 milhões de reais. Tá, então o Inter não atingiu a meta pré-estabelecida, se eu não me engano, no ano passado era 100 milhões de reais em vendas de jogadores, o Inter não conseguiu atingir esses valores aí, né? E o Internacional tem, por ano, 70 milhões de reais em juros, né? Os juros agregados aí a esse déficit maior que o Internacional tem. Então são 70 milhões de reais por ano em juros bancários, tá? E a gente sabe que o presidente Barcelos pegou um valor lá referente ao que o Internacional recebeu de antecipação, né, dos seus direitos de imagem, aqueles 20% lá pelos próximos 50 anos, e está colocando em cima desses valores de juros, renegociando valores de juros, tá? Então o Inter ainda precisa de pelo menos mais uma grande venda para atingir a meta nesse ano, com venda de jogadores, que é de 135 milhões de reais. E o Inter lucrou em 2024 em 4 negócios, tá? O Inter faturou 35 milhões de reais com Bustos, tá? 50 milhões de reais com o Maurício, pô, o valor até bom, né? E havia aí a divulgação de outros números. 1,5 milhão com o empréstimo do Robert Renan, né, o Zenit emprestando o Robert Renan para a Arábia. 6 milhões de reais com o Pedro Henrique, na negociação com o Corinthians, tá? E só que o Internacional, na verdade, ficou com 3 milhões desse valor negociado com o Corinthians, porque os outros 3 milhões, né, o Corinthians acabou perdoando o Internacional de uma dívida que o Inter tinha com o Corinthians relacionada ao Moisés. Lembra do lateral Moisés? Pois é. Então o Inter arrecadou aí 91 milhões e 500 mil reais com negociações de jogadores nesse ano, tá? Faltam 40 milhões de reais, que sinceramente, eu acredito que o Inter vai conseguir bater essa meta, provavelmente com a venda aí do Wesley ou do Vitão, ou quem sabe aí também, né, alguma situação sobre o Gabriel Carvalho. Tá bom, gurizada? Forte abraço, tamo junto, vamos que vamos, vem!